Que bom que você veio. Eu falei para o pastor Alex Sena, quando nós tratávamos da programação, que o culto de sexta ia ser um desafio para nós, né? Culturalmente, trazer os irmãos da igreja sexta. Mas que bom que vocês vieram, glória a Deus por isso, amém? Deus abençoe vocês, né? E... pastor Alex, faz favor, pode chegar aqui já. Eu vou passar sem delongas ao pastor Alex Sena. Vou pedir para ele apresentar todo o time que está aí com ele, por gentileza. É um prazer recebê-los na nossa casa. Sintam-se bem-vindos aqui no interior de Minas Gerais, amém? Por favor, pastor, fique à vontade. A paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar aqui nesse final de semana com os irmãos. Eu cheguei aqui quinta-feira, cheguei ontem de manhã, já conheci aqui a região, eu e minha esposa estamos encantados, né? Eu nunca tinha vindo, eu fui até Juiz de Fora quando eu era bem jovem, a gente nunca tinha vindo a Minas, né? Carioca gosta muito de praia, então quando a gente viaja, a gente sempre viaja para a praia, e dessa vez eu falei assim, quando surgiu a oportunidade, falei, é feriado, então vamos antes, né, para a gente conhecer um pouco. E vimos tudo e mais um pouquinho. A comida de vocês é sensacional. Minha esposa ontem, como diz o carioca, né, deu um derrame lá no bichinho, né? Minha esposa ama angu, gente. Eu falei, cara, você saiu do Rio de Janeiro para comer angu em Minas. Comeu 4 pratos. Aquela ali é porque ela malha, por isso que ela é magrinha. Queridos, mas eu não vim sozinho, eu estou aqui com uma equipe excepcional, né? Como o pastor Everton falou, né? Eu quero pedir para a nossa superintendente, a gente dá uma salva de palmas para Deus, porque isso tudo é idealice, Deus colocou no coração dela. Pastora Angélica, por favor, fica de pé, pastora, em nome de Jesus. Ela está junto com seu esposo ali, segurança dela, que ela não anda sozinha sem ele, né? E a pastora Angélica não é só a nossa superintendente, ela é pastora lá na nossa igreja em Mesquita, e Deus tem usado ela lá de uma forma que muitos não veem. Hoje Mesquita anda, os eventos que tem em Mesquita é tudo por causa da pastora. A pastora está por trás desses eventos, mas ela não está só por trás do que é festa, do que é evento. Ela lidera lá o Ministério das Mulheres, o Culto das Mães, não é isso? Segunda-feira. Ela é professora do nosso seminário e ela também faz parte do Ministério de Família. E amanhã, a primeira mensagem é com ela. Nós vamos ouvir e aprender a respeito de família com a pastora Angélica, né? O discipulado começa no lar. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça, em nome de Jesus. Também está aqui, né, o casal de pastores, Edni e Lucilene, pastor Edni e pastora Lucilene, por favor. E aqui nós temos, irmãos, um casal que forma os nossos pastores, porque eles estão ali na direção, principalmente a Lucilene, a pastora Lucilene, é a coordenadora do nosso seminário, né? E ela tem ido ao longo dos anos doado a sua vida para que haja uma formação teológica e ministerial na nossa igreja. E a Lucilene amanhã vai estar ministrando 2 vezes. Ela vai ministrar sobre para quem é professor, para quem tem grupos de comunhão, de célula. Vai fazer uma oficina com ela sobre metodologias ativas. O que tem de novo aí para a gente estar inserindo no contexto de ensino. E ela vai fechar a conferência, né, com uma mensagem que me abençoa muito. Eu já vi ela pregando essa mensagem. Você é um discípulo quente ou morno? Ou frio? O que você é? Quente, morno ou frio? E ela vai fechar com essa mensagem. O Edenir é um manual da Igreja do Nazareno ambulante. Se você quiser perguntar de Igreja do Nazareno, Edenir sabe. E amanhã, para os líderes, pastores,
ele vai estar falando um pouco, né, sobre a organização da nossa igreja, né? E junto também nós temos duas pastoras preciosas. Pastora Aline, fica aí de pé, por favor. Pastora auxiliar lá na igreja do Nazareno da Vila Emil. É a nossa tesoureira. Precisar de dinheiro, é só falar com ela, porque ela é a mulher do dinheiro, né? E ela vai estar falando sobre isso, secretaria, tesouraria, liderança dentro do DNI. E cadê a Natália, também pastora Natália, Igreja do Nazareno de Belfor Roxo, psicanalista. Amanhã tem alguém aí estressado, tem alguém aí desanimado, cansado, obreiros à beira de um ataque de nervos. Essa psicanalista vai tratar vocês amanhã numa palestra. E, juntamente, a minha esposa fica de pé aí, Josi, essa daí que come 4 pratinhos de angu. Nós vamos estar tratando, eu vi aqui que tem alguns jovens, mesmo você não seja líder, vem amanhã, que a gente tem um recado muito especial para você. A gente vai falar aí de sexualidade para os jovens. Vamos falar aí dessa vida zumbi que alguns jovens estão andando tendo. E vamos trabalhar, né, o que a gente gosta muito, né, sobre o respeito do ministério infantil também. Mas eu quero que em nome de Jesus, você não crie expectativas nessa equipe. Nós somos como vocês. Mas que você crie, que possa ser gerado expectativas em Deus. Deus não trouxe esse grupo todo de tão longe para não ministrar no seu coração, para não operar na sua vida. Minha esposa tem profetizado durante toda a semana que a vinda dessa equipe aqui vai ser um novo tempo, um divisor de águas nas igrejas que vão participar, nos irmãos que vão participar. A gente está aqui para falar de discípulos, para falar daquilo que Jesus mandou a gente fazer, discipular, formar discípulos, gerar discípulos. E especialmente, né, quando eu conversei com o pastor Everton, que é o anfitrião dessa conferência para toda essa região. Muito obrigado, pastor. Obrigado à Igreja do Nazareno de Barroso, em nome da pastora Angélica, em nome do nosso distrito. Nosso superintendente também está sentado ali atrás. Nós agradecemos, né, por poder estar aqui e fazer com que esse final de semana não seja apenas um final de semana para capacitar vocês, para treinar vocês, mas seja realmente um final de semana onde a unção de Deus esteja sendo derramada para um novo tempo de propósito, sim, de gerar discípulos. Eu tenho trabalhado lá na minha igreja muito isso, e a gente chegou no meio do ano, né? E eu falei para os irmãos da minha igreja, eu falei assim, que já estamos há 6 meses, que discípulo você está formando esse ano de 2025? Nós estamos na metade do ano e talvez você está tão preso em si mesmo, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, nos seus problemas, que você não tem cumprido o que Deus chamou você para cumprir, que é fazer discípulos. E eu tenho desafiado a minha igreja a fazer discípulos, a despertar todos os dias com esse propósito. E nós viemos aqui também para fazer esse despertamento com vocês. Mas hoje especialmente, eu quero falar, o título da mensagem é Discípulos em Crise, uma família de portas trancadas. Mas antes de eu começar essa ministração, eu gostaria que mesmo você sentado, você pudesse curvar sua cabeça por uns instantes e nós falarmos com Deus. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque atenderam um apelo pastoral, mas você não veio aqui para agradar o seu pastor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com você.
Eu tenho certeza que essa palavra que vai ser ministrada agora vai de encontro às suas necessidades. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você apresentasse para Deus as suas crises. Aquilo que te causa medo, aquilo que gera em você preocupação, ansiedade. Eu gostaria que você entregasse agora para o Senhor o seu problema, a sua dificuldade, aquilo que traz o desequilíbrio emocional, físico, familiar, profissional, ministerial, e peça a Deus: Senhor, cuida de mim agora, traz a resposta que eu preciso. Pai, estamos na Tua presença, queremos agora, na autoridade do Seu nome, te render graças. Graças, ó Pai, porque numa sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, essa igreja está cheia. Vidas que precisam ser tocadas, vidas que precisam ser ministradas pelo Teu Espírito Santo. E essas vidas agora, Senhor, estão apresentando em Suas mãos as suas causas, as suas chamadas crises, os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades, aquilo que de alguma forma traz algum desequilíbrio para alguma área de sua vida. Tem misericórdia. Espírito Santo, agora usa-me como instrumento de Deus, me dê autoridade espiritual, unção, para ser a sua boca aqui nessa noite, e ministrar o seu propósito a essas vidas que aqui estão. Que cada coração seja boa terra, que vai receber a semente da palavra de Deus, e vai germinar, crescer e frutificar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e fica conosco, no nome de Jesus, amém. Discípulos em crise, uma família de portas trancadas. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta: quem era a família de Jesus? Nós sabemos, que Jesus, que os pais de Jesus aqui na terra eram José e Maria, e que Jesus possuía irmãos. Então, a princípio, essa pergunta poderia ser respondida dessa forma simples: José, Maria e os seus irmãos. Mas também sabemos, que ao iniciar o seu ministério, com cerca de 30 anos de idade, nosso Senhor Jesus abre mão de tudo, da sua vida profissional, das suas responsabilidades familiares, para se dedicar somente ao reino de Deus. E a gente vai perceber que essa renúncia do Salvador inclui a sua própria família. Essa afirmativa nós podemos confirmar na passagem que revela que quando essa família, José, Maria, seus irmãos, ou simplesmente a passagem de seus irmãos, quando foram procurar Jesus durante o seu ministério, ele fez uma ressalva muito importante, e é nessa ressalva aqui que está o cerne do que Deus tem para falar conosco nessa noite, que a sua família, que a família de Cristo, eram aqueles que faziam a sua vontade. Com essa afirmação, a família de Cristo ganha uma extensão, ela ultrapassa, o seu ciclo de 30 anos, que foi José, Maria e os seus irmãos, e vai se estender a todos os seus seguidores. Não é à toa que hoje nós nos chamamos de irmãos. Temos o mesmo Pai, somos co-herdeiros com Cristo, porque um dia resolvemos seguir a Cristo. E ao você decidir seguir a Deus, você se torna família de Deus, família de Cristo. E
é sobre essa família que eu quero falar. A família dos seguidores de Cristo. A família daqueles que também largaram muitas coisas, e alguns largaram tudo para seguir Jesus. A gente pode chamar esses seguidores de discípulos. Você que hoje saiu da sua casa nessa noite fria, talvez depois de uma semana de trabalho cansativo. Eu normalmente, na minha igreja tem trabalho toda sexta-feira. Temos discipulado dos jovens e discipulado infantil. E eu confesso aqui nesse altar, nenhuma sexta-feira eu quero estar ali na igreja. Eu sou bivocacional, eu sou militar da Marinha do Brasil. Ainda estou na ativa. E eu chego sexta-feira, o que eu quero? Chegar em casa, tomar um banho, relaxar, ver uma televisão, assistir uma série. Eu não estou pensando em ir para a igreja, mas eu tenho um chamado. Eu tenho que abrir mão às vezes do meu descanso. Eu preciso abrir mão do meu relaxar. Às vezes de estar só com a minha esposa, de passear, porque eu tenho uma missão para cumprir, fazer discípulos. E vale muito a pena, irmãos. Então, todos esses que largam tudo para seguir Jesus, são seus discípulos. Como os 12 discípulos, eu e você, nós decidimos seguir a Jesus, e hoje nós constituímos essa família espiritual. Hoje tem pessoas que estão na igreja e não se sentem família de Deus, não se sentem acolhidos, não se sentem membros desse lar espiritual. É sobre essa família espiritual que Jesus tem um cuidado especial. E é na casa dessa família que as portas estão fechadas. Como assim, pastor? É na família de Deus, na família dos discípulos de Cristo, dos seus seguidores, que as portas se encontram fechadas. Discípulos em crises com portas trancadas. Uma família com portas trancadas. A palavra de Deus revela que Jesus está à porta e bate. E quem abrir, ele entra e ceia com essa pessoa receptiva. Ele entra e muda situações. Ele entra e transforma. Ele entra e faz uma mudança radical. Só que existem ocasiões que mesmo quando ele bate, a gente não abre. Mesmo sabendo que ele está à porta, a gente decide não abrir. Existem ocasiões na nossa vida que trancamos as portas e não temos o desejo de abri-la. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, que não pode ficar só na palavra do pastor Alex, né? É na palavra de Deus que nós vamos ver. João, capítulo 20, verso 19 ao 23. João 20, do 19 ao 23. Todos acharam? Amém. João 20, 19 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos ao lado e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Amém? Glória a Deus. Uma família de portas trancadas. O texto começa exatamente dizendo isso. É domingo. E esse não era um domingo qualquer. Era o domingo da ressurreição. 3 dias após de Jesus ter morrido. E o texto declara que nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, as portas da casa onde estavam os discípulos estavam trancadas. Não estava apenas encostada, não estava só aparentemente, estava trancada, fechada, passada a chave, muito bem trancado. O texto destaca essa palavra, trancada. É muito interessante que nós estamos vendo aqui os discípulos de Jesus de portas trancadas. Por quê? Porque eles estão vivendo o domingo com memórias de sexta-feira. Tudo que havia acontecido com Cristo, tudo que eles haviam passado naquele final de semana, principalmente naquela de quinta para sexta, tudo que eles viram acontecer depois de 3 anos de um ministério frutífero, abençoado, acabou. Tudo que acabou fez com que aqueles homens trancassem as portas. Nesta passagem encontramos essa família, esses homens que conviveram com Cristo os últimos 3 anos de vida e ministério, com as portas fechadas, trancadas. E segundo o texto, não só isso, eles estavam aterrorizados, porque o texto fala que as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo. Muitas vezes nós nos sentimos com medo. Quantas vezes, como pastor, eu me sinto com medo? Quantas vezes, como obreiro, discípulo, eu me sinto com medo. Medo causado pela última sexta-feira. Os discípulos haviam presenciado, irmãos, o fim dos seus sonhos. O Mestre Jesus, que prometera um novo reino, que passou durante 3 anos ali, falando a respeito desse novo tempo, falando a respeito de uma vida com propósito, de um reino especial, morreu. Jesus foi crucificado. O líder que eles seguiam não estava mais ali. Todos nós, irmãos, presenciamos e vivemos também o fim dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de promessas que acabam, e isso nos gera medo. Quantos de nós tivemos que mudar os planos no meio do caminho, seja na área familiar? Os mais jovens, sonham com uma carreira profissional maravilhosa, próspera, de sucesso. As moças em casar com um príncipe encantado, em formar uma família feliz. Só que no meio desse processo, o sonho é desfeito, o plano não dá certo, e isso gera medo. Quantos de nós pensamos que vamos viver muito tempo, que temos uma saúde perfeita e de repente recebemos um diagnóstico contrário,
que vai nos limitar, que vai nos debilitar, que vai muitas vezes impedir da gente prosseguir até no nosso ministério. Isso gera medo. É um plano que não deu certo, é um sonho que acaba se frustrando ali naquele momento, e a gente acaba diante dessas situações fechando as portas, trancando as portas. Somos como esses discípulos. É um medo, irmão, do casamento imperfeito, do casamento desfeito. É o medo do desemprego, da falta de saúde. O medo da vergonha causada pelas nossas escolhas erradas, ou a escolha errada daqueles que nós amamos. Isso gera medo. A gente tem medo, somos seres humanos, e estamos aqui nesse ambiente espiritual, somos a família de Deus, somos discípulos, entramos muitas das vezes por essas portas, com um sorriso que esconde o choro, com um sorriso que esconde a dor, com um aperto de mão, com a paz do Senhor, que não revela realmente o que nós estamos sentindo por dentro, o medo que nos assombra. Subimos nesse altar, ministramos louvor, pregamos, ensinamos, lideramos na igreja, mas o medo está presente. Porque a sexta-feira da crucificação existe para todos nós, até para a família de Cristo, até para os seus seguidores, até para os seus discípulos, até para o próprio Cristo. Jesus entrou uma semana antes em Jerusalém, sendo louvado e honrado como rei. Hosanas! As pessoas estenderam folhas de palmas para ele passar, reverenciando ele, e uma semana depois, aquele que estava no auge, estava lá embaixo, estava sendo crucificado. Aqueles mesmos que gritaram hosana, honrando, glorificando ele, foram os que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E se não bastasse, irmãos, o fim de um projeto pelo qual se dedicaram durante 3 anos, essa família de Jesus estava sendo perseguida pelos judeus. O texto diz assim, o versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Tem uma causa. Quem estava causando medo? Está bem identificada quem causava o medo daqueles homens fragilizados pela última sexta-feira. Fragilizados porque um projeto se desfez, porque um sonho acabou. Fragilizados porque eles viram algo cruel acontecendo, algo inesperado acontecendo. E tem alguém perseguindo. Você sabe o que causa o seu medo? Como os discípulos de Jesus, nós precisamos saber o que tem nos causado medo e que tem feito com que a gente tranque as portas. E de portas trancadas, irmãos, você não pode fazer nada, só viver o seu medo, só viver a sua preocupação, só viver esse tempo de crise. A gente percebe que tem uma crise instaurada aqui nesse texto. Quantos hoje chegam na igreja em crise? Sobem no altar em crise. Ministram para outras vidas em crise. Quantos? Todos sofremos, irmãos, perseguições. A paz até dos seguidores de Jesus foi roubada. E tudo isso só nos causa medo. E a nossa tendência quando isso acontece é o quê? Nos isolar. Qual foi a última vez que diante das suas crises você procurou ajuda?
procurou o seu pastor, procurou a sua liderança, procurou até mesmo uma ajuda profissional, de um psicólogo, de uma terapia, um psicanalista, alguém de Deus para ser um instrumento. Mas a nossa tendência, muitas das vezes, é como esses discípulos fizeram. Eles estão trancados dentro de uma casa, isolados. Trancamos as portas e não queremos que ninguém entre. Por isso que ela está fechada. Hoje tem muita gente na igreja com as portas trancadas, dentro de ambientes fechados, murmurando, reclamando, sofrendo, cheio de medo, apreensivos, ansiosos, necessitados. Como esses discípulos, nós pensamos, a nossa esperança foi embora. Cristo morreu. Se eu estou vivendo essa situação na minha vida, parece que Ele não está presente. Irmãos, talvez alguns de vocês aqui saibam, né? No período da Covid, eu acho que eu fui um dos pastores nazarenos que sofreu muito. Eu passei 51 dias de CTI. Eu trago a marca do medo que minha família sofreu. Eu fui entubado, não deu certo, traqueostomizaram. Chegaram para minha esposa e falaram assim: Josi, não tem mais nada para ser feito. Nós vamos tirar tudo dele. E começaram a tirar todas as aminas, todos os medicamentos que me mantinham vivos. Todas as invasões que tinham no meu corpo, PAM, profunda. E minha esposa virou para aqueles homens e falou assim, cheia de medo. Mas ela sabia que ela não estava sozinha. Ela não fechou a porta, ela não trancou a porta. E ela disse para aquele médico assim: ok, vocês já fizeram tudo, mas agora vai ser Deus que vai fazer. Eu não nasci para ser viúva. Aí olharam para ela: você é maluca, louca, chama um psiquiatra para essa mulher. O marido dela não tem chance nenhuma. Já peguei 5 pneumonias, uma atrás da outra. Eu era um monstro inchado. Eu tomei um antibiótico que a minha cor mudou. Eu fiquei mais preto ainda do que eu já sou. O antibiótico me deu uma alergia que eu tinha pequenas feridas pelo corpo inteiro, podre. Eu fedia a morte, segundo minha esposa falava. E olha onde eu estou aqui hoje. Mas às vezes a gente pensa que a nossa esperança foi embora. Mas esse texto, ele não só fala dessa situação, já nesse versículo 19, diante das portas trancadas que não foram abertas, diante do medo, da perseguição, olha o que o texto diz: Jesus se põe no meio deles. Mas Jesus se põe no meio da família dele, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Portas da casa, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio quem? Veio Jesus e pôs-se no meio. Irmãos, os discípulos já tinham ouvido ali sobre as novas da ressurreição. Eles já tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas eles continuavam com medo. Eles continuavam acuados. Você ouve aqui falar de milagres. Você ouve falar do poder. Você ouve falar de um Cristo, de um Deus que venceu a morte, que é o maior inimigo do homem. Você prega sobre isso, você testemunha, você anuncia como discípulo dele,
mas mesmo assim continua acuado. Mesmo assim as portas continuam trancadas. Mesmo assim o medo está presente. Eles continuavam acuados, com medos, as portas permaneciam trancadas. Mas de maneira sobrenatural, Jesus não vai abrir a porta, vai se colocar no meio, é sobrenatural. Vai entrar no meio da crise, vai estar no meio do seu problema, da sua dificuldade, da sua necessidade, porque Ele te ama. A gente, como discípulos, temos que entender, por isso é importante você saber que agora você é de Deus, você faz parte da família de Deus, e Ele se coloca no meio, de maneira sobrenatural. Ele vai agir de maneira sobrenatural. Foi assim na minha vida, da minha família e da minha igreja, que estávamos todos em crise. Quando eu entubei, meu filho virou para minha esposa e falou assim: ele vai morrer. Friamente para minha esposa: ele vai morrer, mãe. Eu saí, a última pessoa que eu vi da minha família antes de entrar no hospital foi o meu filho Murilo. Ele tinha 14 anos. Quando eu voltei do CTI, parecia que eu tinha um jovem de 18 anos, amadurecido pela crise, com uma fé fortalecida, porque a mãe dele falou para ele assim, quando ele disse que meu pai vai morrer, a mãe dele virou para ele assim: ó, você conhece a emoção, que é ela. Minha esposa é um rio de emoções. E falou para ele: você conhece a razão, que é seu pai, mas agora você vai conhecer a fé. Se você não crê, problema é seu. Eu vou crer que seu pai vai voltar. 3 dias depois, estava ele saindo para a escola, ele estudava à tarde, era quase cerca da hora do almoço. Minha esposa: Murilo, vamos almoçar. E ele falou: não, mãe, não vou almoçar. Claro que você vai para a escola. Não, mãe, não vou almoçar. E a mãe percebeu, né? Aí a mãe olhou para ele e disse: ah, resolveu crer? E ele: sim. Eu vou jejuar até o meu pai voltar do hospital. E ele jejuou até eu voltar para casa. Irmãos, Jesus age de maneira sobrenatural. Jesus faz milagres por atos, mas também por processos. Tem hora que Ele vai precisar agir de maneira sobrenatural e se pôr no meio da crise. Tem hora que Ele vai trabalhar em você através da crise. Mas Ele vai fazer. Jesus sabia que aqueles homens estavam com medo, que a sua família estava com medo e que não abririam as portas. Por isso, Jesus foi até eles. E o que Jesus fez? O texto diz: Jesus se pôs no meio deles e disse: a paz seja convosco. Quantas vezes nós entramos pelas essas portas para trabalhar para Deus, para viver o nosso chamado, para ministrar a palavra, pregar, ensinar, para louvar, seja o que nós vamos fazer na casa de Deus, mas chegamos aqui com medo, no meio da crise, estressado. Às vezes fazemos tudo no automático, mas Jesus se põe no nosso meio para que a paz esteja conosco. Nosso Deus é um Deus de paz. Ele está dizendo para você nessa noite: chega de viver nas suas guerras. Você é meu filho, você é minha filha. Eu cuido de você. Eu me ponho no meio de você, eu ponho no meio da sua crise para dizer para você: a paz seja convosco. A minha paz eu estou te dando. Cristo está dizendo para você nessa noite. A gente tem que aprender a descansar.
Porque você está ministrando para outros, sem viver e experimentar essa paz. Irmãos, quantas vezes eu fui para a igreja e saí da igreja pior do que eu cheguei. Decepcionado, triste. O pastor passa por isso. Às vezes ele está lá na portaria no final do culto sorrindo, mas o coração dele está sangrando. Porque ele não viu às vezes o irmão A, o irmão B. Porque ele foi traído. Porque alguém foi ingrato com ele. Porque alguém o abandonou. Mas ele tem que estar ali de pé. Mas há às vezes uma guerra no coração da liderança que precisa experimentar essa paz. Por isso que Jesus vem e se coloca no nosso meio. Jesus deseja que a paz esteja conosco. Chega de medo. Afinal, irmãos, já é domingo. A sexta-feira já passou. A sexta-feira já ficou para trás. Para o cristão legítimo, a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Temos certeza dessa alegria, precisamos ter. Se você tem certeza, ela te dá a paz. Por isso, não precisamos mais ter medo. Jesus está no meio da família, trazendo a paz. Está no meio dos discípulos, trazendo a paz. No meio da igreja, trazendo a paz. Ele prova isso quando o texto diz, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. O que tinha nas mãos de Jesus? O que tinha no lado de Jesus depois da sexta-feira da crucificação? Eram mãos furadas. Era o lado da sua costela furado. Irmãos, Jesus prova que entende o seu sofrimento. Quando ele mostra para os discípulos, aqui minha mão, está vendo esse buraco aqui? Olha aqui minha costela, está vendo essa marca aqui? Eu sei da sua dor também. Eu sofri, por isso eu compreendo o seu sofrimento. Queridos, Jesus mostra as marcas do seu próprio sofrimento. Como você, o seu Deus também sofreu com o abandono, com a traição, com a dor, com a humilhação. O seu Salvador também sofreu. Às vezes a gente ora assim, você não entende. Ou a gente vai falar com alguém e você não entende o que eu estou passando. E eu talvez como homem, como pastor, não vou realmente entender. Mas você tem um Deus que te entende. Um Deus que te compreende. Pois as marcas estão presentes em Cristo. Então Ele compreende as marcas que estão presentes em você. Jesus sabe tudo que você está passando. Nosso Deus é onisciente. Jesus sabe. Ele vê. Ele escuta. E Ele já experimentou o mesmo que você. Ele experimentou o abandono. Onde estavam os seus discípulos, os seus amigos, os seus companheiros, essa família? Quando ele estava sendo condenado, quando ele estava na cruz. Ele sabe o que é ser traído, quando Judas o beijou. Ele sabe o que é dor, quando cada chicotada foi lançada com golpes fatais em suas costas. Quando uma coroa de espinho penetrou encravando e fazendo com que o seu sangue escorresse pelo rosto. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é humilhação. Quando todo o povo reunido ria, escarnava, cuspia. Ele conhece o seu sofrimento. Por isso, o texto diz no verso 20, alegrem-se. Porque os discípulos se alegraram
Por isso podemos nos alegrar. Os discípulos se alegraram quando viram, afinal o domingo chegou. É hora de deixar para trás a sexta-feira da vergonha, a sexta-feira da humilhação, a sexta-feira da dor. Ela precisa ficar para trás. Já é domingo. O Espírito Santo fala para mim e para você: o nosso Deus ressuscitou. Jesus venceu a morte é o nosso maior inimigo, e Cristo venceu. Você pode glorificar, você agora pode se alegrar. Os judeus não deixaram de perseguir esses discípulos. Eles ainda viviam à sombra da prisão, de uma nova morte, mas agora eles estavam alegres. Cristo ressurreto estava com eles. Eles estavam entendendo que Jesus ressuscitou, que a sexta-feira passou e que é domingo. E quando chega domingo, quando Jesus ressuscita, com Ele ressuscita a nossa fé. Você, como discípulo, tem que desafiar a sua fé todos os dias. Vai acontecer às sextas-feiras? Vai. Mas você crê que o domingo vai chegar. Não importa o que você esteja vivendo. A gente percebe aqui que mesmo eles sendo família de Deus, mesmo sendo seguidores, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo vivendo do lado de Deus, eles tiveram medo, foram perseguidos, estavam com portas trancadas, vivendo uma crise. A crise vem para todos. Não é porque você se lança no reino, no trabalho, na obra, no ministério, que tudo vai ser perfeito, que todo plano vai dar certo. Mas você precisa crer, ter fé, que o domingo vai chegar, que tudo vai mudar. A nossa esperança é que nem a morte pode nos deter. Que a gente só vai morrer uma vez, mas vamos viver duas. Nessa hora, o seu Deus está preparando morada para você. Está preparando morada. A gente tem o céu. Talvez aqui a gente não vai conseguir viver com plena saúde. Talvez não vamos conseguir realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Mas a gente já tem a garantia da nossa vitória, porque Ele ressuscitou. O texto diz que Jesus reafirma a paz. Olha o que diz o verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Irmãos, que maravilha, que maravilha. Essa paz que está aí sendo reafirmada, pela segunda vez Cristo está declarando, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de abrir as portas que estão trancadas. Ela tem um propósito de arrancar de vez todo medo, porque tem uma obra para ser feita. Porque você tem um chamado, porque você como discípulo tem uma missão. Jesus nos chamou, Ele reafirma a sua paz e nos envia para continuar a fazer a sua vontade. Olha o que diz o texto: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está na hora de abrir a porta, está na hora de sair, de gerar discípulos, de ganhar almas para o Senhor, de fazer cópias de Cristo por onde a gente passar. Por isso Ele declara essa paz. As memórias de sexta-feira não podem impedir o seguidor de Cristo de fazer a sua vontade. Eu me lembro que quando eu acordei, comecei a acabar as alucinações pós
coma. Minha esposa todos os dias me via no hospital. Ela trabalhava no hospital, então ela tinha acesso, ela trabalhava no CTI. E ela passava a tarde comigo e quando dava determinada hora ela falava: eu preciso ir porque hoje tem culto. Eu preciso ir porque hoje tem culto. A mulher com o homem morrendo, a mulher com o homem no CTI, ela saía para dirigir culto, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Muitos de nós estamos paralisados porque estamos desempregados. Muitos de nós estamos paralisados porque desmanchamos um namoro. Muitos de nós estamos paralisados porque o pastor não me deu bom dia. Jesus nessa noite declara: sexta-feira acabou, a paz seja convosco, e eu estou te enviando, porque tem muita coisa para ser feita nesse reino ainda. Irmãos, realizar a obra de Deus, testemunhar que Ele vive. Só que o texto não termina por aí. Havendo dito isto, versículo 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus sopra o Espírito Santo sobre sua família, sobre seus seguidores, sobre os seus discípulos. Como no Éden, Deus encheu Adão de vida com o quê? Com um sopro. Soprou em suas narinas e Adão viveu. Aqui Jesus está soprando o Espírito Santo sobre os seus discípulos, porque eles estavam ali aparentemente, o medo estava gerando morte no coração deles. O medo estava paralisando. E eles precisavam desse sopro. Hoje, irmãos, Deus sopra vida com seu Espírito sobre nós, sobre os abatidos dos nossos dias. Quando eu era criança, eu, meu irmão, mas os moleques na rua, né? Pastor Carlos Eduardo, conhece ali a Coreia, lá em Mesquita, né? É um lugar que tem um rio, que descia de uma cachoeira. Eu morava em frente a esse rio, numa rua chamada Avenida Brasil. E mato crescia naquele rio. E no meio desse mato crescia uma planta que a gente conhecia como jurubeba. Era uma arbolinha verde, que aquilo ali para garotada era alegria, que aquilo ali era munição de guerra, né? A gente brincava de polícia e ladrão e era com aquelas benditas jurubebas, aquelas bolinhas, né? Para atirar um no outro sem piedade nenhuma. E muitas das vezes, né, a alegria era acertar em lugar que doía, que causava dano no inimigo. Criança às vezes é cruel. E muitas das vezes essa bendita dessa jurubeba acertava no olho. E você chegava em casa chorando, cego: ai, perdi minha vista, mãe, socorro, me ajuda, mãe, acertaram. E a mãe simplesmente, né, já conhecia todo o nosso drama. Ela abria o nosso olho assim, fazia: pronto, curou, pode voltar para a guerra. Era assim. O remédio era um sopro, curou, vai brincar, não perturba não, e não volta chorando. É isso que Deus faz para a gente. É isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente chega na presença dEle, não enxergando nada, tingido pelas jurubebas do mundo, que causam dor, que impede a gente de enxergar o propósito, a missão, que a gente tem um inimigo para combater, que a gente tem que lutar, que a gente tem que servir, que esse é o nosso ministério. Aí Cristo vem, quando a gente chega assim, Ele vem, recebe o Espírito Santo e volta, vai fazer a obra, vai fazer minha vontade.
Cristo não deseja apenas restaurar a paz na família, nos discípulos, nos seus seguidores, mas Cristo também deseja nos revestir do poder, receber o Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para se dedicar totalmente a Deus. Qual foi a última vez que você teve um encontro com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que realmente você entendeu, sentiu esse toque, esse sopro, que encheu você de paz, que te deu ânimo para você prosseguir, para você avançar, para você continuar, que fez com que você abrisse as portas que estavam trancadas por causa da crise? Qual foi a última vez? Hoje a gente tem vivido de emoção na igreja. Os crentes dopamina, que querem sentir. E essa não é uma noite para você sentir, não. É uma noite para você experimentar esse sopro. É uma noite para Deus renovar essa unção, porque você tem uma obra para fazer. É uma noite para que, a partir de agora, o seu pastor não precisa mais pedir para você. O Espírito Santo vai fazer você enxergar as necessidades. Tem crente que fica só sentado, e que o pastor tem que pedir, que a liderança que tem que mostrar, quando tem tanta coisa para fazer. E às vezes o pastor fica sobrecarregado. Ontem eu estava lá em Dores do Campo, na igreja, com o pastor Carlos Eduardo, e hoje eu estou aqui. Eu vi duas cenas iguais. Os pastores ministrando aqui no louvor. Não sei se eles gostam. Eu sou uma desgraça no louvor, não toco nada, cantando eu sou inimigo do ritmo. Mas talvez os pastores estão aqui fazendo algo que você poderia estar fazendo. Às vezes é o pastor que tem que abrir a igreja, porque o irmão não enxerga que ele precisa chegar cedo como obreiro. Às vezes é o pastor que tem que limpar o banheiro para servir você, trocar a água do bebedouro. A esposa do pastor, a família pastoral, tem que chegar mais cedo para limpar a igreja. Porque a gente está com medo, está com as portas trancadas, estamos vivendo as nossas crises. E as nossas crises fecham os nossos olhos. As nossas crises nos fixam nas sextas-feiras das dores. Só que nós já estamos vivendo o domingo da ressurreição. Por isso que hoje Cristo está se colocando no meio aqui nessa noite. Por isso que Ele está profetizando, declarando para mim e para você: a paz seja convosco. Por isso que nessa noite Ele deseja soprar o Espírito Santo sobre sua vida. Todos nós temos as nossas sextas-feiras, dias de tristezas, dias de profunda dor. Somos amedrontados, irmãos, pelas memórias de sextas-feiras. Mas a palavra que eu digo para você aqui nessa noite: discípulo, discípula, para a gente abrir esse final de semana aqui, esse tempo aqui, precisamos crer, mesmo que as portas estejam trancadas, Jesus vem para restaurar o equilíbrio, Jesus vem para trazer a paz, Jesus vem para que a gente possa se alegrar de novo, Jesus vem para nos encher com o seu Espírito Santo, e Ele está aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé. Como eu disse, eu não quero que você gere expectativas em nós, nessa equipe linda que veio do Rio de Janeiro.
mas que você gere expectativas em Deus. E eu não posso fazer diferente. Essa palavra não é só para você não, é para mim também. Eu tenho uma dificuldade muito grande de viajar, porque eu deixo uma igreja lá, com responsabilidades lá para se cumprir. Minha esposa sabe que às vezes quando eu viajo eu não relaxo, preocupado, com medo. Quando eu cheguei aqui nessa noite, eu sentei ali naquele banco antes de vir, minha esposa orou por mim, e eu sentei ali e falei: Senhor, que não seja eu falando, seja o teu Espírito. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu não conheço a maioria de vocês, não conheço a sua história, mas eu vim trazer um recado de Deus para você nessa noite. Talvez você chegou aqui com medo de algo, com uma crise instaurada na sua vida. E você é discípulo, você é obreiro, você é líder, você ministra, você dá aula, você trabalha na igreja, seja na recepção, seja na limpeza do banheiro, seja ministrando aqui nesse altar, não importa, você serve. Você é discípulo, e você foi chamado para gerar discípulos, mas uma crise te pegou. A sexta-feira chegou na sua vida, só que nessa noite você não está mais vivendo essa sexta-feira pela fé. Você não está mais vivendo essa sexta-feira, já é domingo da ressurreição. Jesus venceu a morte, o seu Deus ressuscitou. E Ele declara para você: a paz seja convosco. Ele se põe no meio da sua crise hoje, para mudar a sua história, para abrir as portas, te encher do Espírito Santo, e falar para você: vamos continuar, vamos prosseguir. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que chegou aqui com portas trancadas, sai do seu lugar e vem aqui no altar no nome de Jesus. Sai do seu lugar agora. Eu aprendi desde criança que o altar é o lugar dos corajosos, com o pastor Amadeu. É lugar dos fortes, é lugar de cura, é lugar de restauração. Sai do seu lugar. É hora de dizer para Deus: a sexta-feira acabou. A sexta-feira acabou. Chega de memórias dos dias tristes, da dor. É noite para a paz ser instaurada no seu coração e Deus soprar sobre você o Espírito Santo. Eu quero convidar o pastor Carlos Eduardo, que é um homem cheio do Espírito Santo, e ele vai orar por você aqui nessa noite. Seu superintendente, a nossa liderança aqui presente. Fale com Deus, abra seu coração, deixa Deus soprar sobre sua vida. Não perca a oportunidade. Não saia daqui com portas fechadas, vivendo suas crises, suas sextas-feiras. É tempo de abrir as portas. O domingo chegou. O domingo chegou para Deus trabalhar no seu coração, porque você tem que testemunhar que Ele vive, porque você tem que servir, porque você tem que ir adiante, porque Cristo estará convosco até a consumação dos séculos. É promessa. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome nesta noite. O Teu nome que é poderoso, o Teu nome que faz o inferno estremecer. Ó Deus, é no Teu nome que nós oramos nesta noite, Pai. Ó Deus, que o poder do Teu reino se manifeste aqui agora neste lugar. Ó Deus,
que a atmosfera de glória, Senhor, ela comece agora a inundar, ó Deus, esse altar, inundar, Senhor, esta casa e esta pessoa que está aqui no altar, Senhor, vivendo isso, Pai, que o teu servo pregou nesta noite, meu Deus, ó Deus, vivendo num lugar de portas trancadas, com medo da situação, com medo, Pai, das circunstâncias que vêm e assola, com medo do inimigo que tem se levantado contra ele e contra ela, dessa enfermidade, dessa crise financeira, desse problema, Senhor, na família, na sua casa. Pai, nós oramos agora, Deus, nós oramos agora por esta pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor é o Deus que muda as circunstâncias, o Senhor é o Deus que muda a realidade. Ó Deus, então comece a mudar, comece a operar nesta hora, neste momento, na vida dessa pessoa. Ó Pai, que essa pessoa agora comece a viver um milagre, comece a experimentar um milagre na vida dela, Senhor. Oh, aleluia. Ei, bendito seja o teu nome. O Senhor entrou naquele lugar, Pai, ó Deus, e disse: a paz seja convosco. O Senhor entrou naquele lugar e mudou, ó Deus, e mudou aquela situação, mudou a perspectiva, mudou, Senhor, ó Deus, naquele momento. Então muda agora, Senhor, entra agora, Senhor, na vida dessa pessoa, na casa dela, na saúde dela, na vida financeira dela. Entra agora, meu Deus, que as cadeias sejam quebradas agora, que as correntes sejam arrebentadas agora, na autoridade do nome de Jesus. Hoje é noite, Pai, de milagre. Hoje é noite, Pai, de maravilhas. E esse irmão que está aqui no altar, essa irmã que está aqui no altar, Senhor, ó Deus, ela não vai sair, ele não vai sair do mesmo jeito, mas vai sair diferente, porque o Senhor está entrando com uma providência agora, Pai. Um milagre não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que diz a tua palavra. E a tua palavra foi pregada nesta noite, meu Pai, e nós tomamos posse dessa palavra. Tomamos posse dessa palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Essa pessoa está se levantando agora, ó Deus. As portas não estão mais trancadas, não há mais medo, não há medo, não há desespero, não há ansiedade, porque ela está entregando agora diante de ti, aleluia, esse medo, essa ansiedade, esse problema, e ela está agora, Senhor, dizendo: Pai, eu confio em ti, eu creio em ti, eu creio, Pai. O Senhor está entrando com providência agora. Erga essa pessoa. Milagre, eu já estou vendo milagre, Senhor, na vida dele, na vida dela, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê? Então aplauda ao Senhor. Se você crê, aplauda Ele. Eu já vejo milagre aqui. Pelos olhos da fé eu vejo milagre. Pode acreditar nisso. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado? Amém? Muito bom. Amanhã tem 8 vezes mais isso, amém? Glória, é mais que 7, 8 vezes mais isso. Só lembrando, amanhã a gente começa às 8 da manhã, amém? Que hora? 8 da manhã. Pastor, mas está frio. Irmãos, os irmãos do Rio estão com mais frio que nós, né? E eles se disporam a estar aqui, então começamos amanhã às 8 horas. Vai ser bênção em nome de Jesus. Vai ter tanta atividade que não vai dar tempo de você lembrar do frio, amém? Já amanhã teremos os irmãos também conosco, Juiz de Fora 1 confirmou, Juiz de Fora 2, Carandaí, Barbacena. Vai ter irmão de Dores também, não vai? Vai ou não vai? Vai ter irmão de Barroso amanhã? Glória a Deus, que bênção. Obrigado a toda a equipe que está aqui do DNI, mais uma vez, em nome da pastora Angélica, nossa superintendente distrital, toda a sua equipe, aos irmãos que aqui estiveram. Deus abençoe a cada um,
Glória a Deus por isso, amém? Amanhã temos mais. Quero só deixar um aviso, já vou terminar o culto. A hora que eu terminar, eu queria pedir para a equipe do Rio, o pastor Eduardo, dá um pulinho aqui no altar que tem um recado para vocês, tá bom? Amém, igreja? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, meu Pai, pela abertura dessa conferência. Muito obrigado, Senhor, por este culto, com a sua presença. Muito obrigado, Senhor, porque foi construído, meu Pai, um encorajamento no teu povo nessa noite, Pai. O Senhor é aquele que entra na casa. Ainda que as portas estejam fechadas, meu Pai, não há nada que limite o seu agir. Não há nada que limite o seu trabalhar, Pai. E nós nos apropriamos, meu Pai, do que foi liberado nessa noite. Nós tomamos posse. E nós vamos também, meu Pai, aleluia. Porque quando as portas depois daquele lugar se abriram, aqueles discípulos saíram encorajados. Eles saíram, meu Pai, como evangelistas, meu Deus, dispostos a fazer o seu trabalho. Assim será conosco também, Pai. Em nome de Jesus. Nesses dias, meu Pai, neste hoje, nesse amanhã, são dias que o Senhor entra, meu Pai, na casa, Senhor, aleluia, para empoderar os seus discípulos para a honra e glória do teu nome. Nos leva para a nossa casa, meu Deus, ó Pai, em paz, em segurança, nos dê uma noite de descanso reparadora e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe você. Bom descanso. Até amanhã. O DNI, por favor.